Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Aprendendo com Elas. E o nosso tema hoje é Serviço Social e Compromisso Cristão. E, gente, eu tenho hoje uma convidada muito especial que é a Andréia. Andréia, que bom ter você aqui conosco. Já de antemão quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui, dividindo com a gente um pouquinho da tua experiência. Mas antes de eu continuar falando, eu quero que você se apresente aqui para os nossos ouvintes. Olá, Simone, eu já quero começar te agradecendo pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Eu me chamo Andréia, sou assistente social de formação, trabalho com políticas públicas há 22 anos e eu tenho certeza que a nossa conversa será frutífera e é um prazer estar aqui. Muito bem, obrigada, por você estar conosco. Mas antes de começar aqui esse bate-papo, que eu sei que vai ser enriquecedor, eu quero te pedir para que você curta aqui o nosso conteúdo, que você comente, divulgue com outras pessoas, abençoa, a vida de outras pessoas através desse podcast e não esqueça de nos curtir através das nossas mídias, lá no Instagram, no mulheres.ict, e também não esqueça de acionar o sininho para ser comunicado sempre que tiver novos conteúdos. Gente, nós somos da Igreja Cristã da Trindade e esse ano nós estamos iniciando aqui nesse podcast. Tem sido uma aventura, mas eu vou dizer para vocês que tem sido assim uma alegria ímpar para mim, um privilégio. E eu tenho aprendido com cada convidada que tem estado aqui presente nesse Aprendendo com Elas, e com certeza eu tenho aprendido muito com todas elas. E espero que você também. Então, não esqueça de curtir aí o nosso conteúdo, tá ok? Andréia, me fala como foi escolher assistência social. Então, Simone, na verdade eu sempre gostei das relações humanas, Eu fiz magistério, fui enveredando pelo caminho da pedagogia, mas ao trabalhar em uma creche como assistente social, eu me encantei com a profissão. E aí eu fui fazer serviço social e, na verdade, é um compromisso ético mesmo, É um encontro. O serviço social, ele é uma atuação de muitos desafios, As situações que chegam, o trabalho, porque nós trabalhamos as relações humanas em todos os setores. Então, o serviço social, ele está presente na sociedade como base. É a família, é a comunidade, é as empresas, as organizações sociais, as igrejas, que hoje a igreja, na verdade, sempre desenvolveu um trabalho social, O serviço social, ele nasce da igreja. Quando tem as damas de caridade que faziam isso por amor ao próximo, como um gesto de bondade, e daí que vem o serviço social. Mas ele passa a ser uma ciência, ele passa a ter um fundamento ético, político, social, para poder desenvolver as habilidades e atribuições. E eu posso te dizer que, assim, louvo a Deus pela minha escolha, porque eu sou feliz na execução das minhas atribuições enquanto profissional do serviço social. Olha que coisa linda, eu acho que é um privilégio quando a pessoa ela consegue se realizar na escolha profissional que ela fez, Eu acho que isso é privilégio, porque é uma dedicação, é um sacrifício, que você acaba empreendendo para adquirir aquele conhecimento, aquela prática. Então é tão precioso quando vem junto com isso a satisfação, a realização daquilo que se faz, É uma realização diária mesmo, assim, no atendimento, nos desafios, em poder fazer a diferença no acesso a um direito, na garantia de direitos. Isso é o que move, na atuação profissional. Você está falando algo assim muito importante, porque eu acho que a desinformação é um negócio muito complicado na vida de qualquer pessoa, principalmente a pessoa que está precisando ter uma assistência,
né? Então é muito ruim, porque a informação não bate ali na porta. Oi, vim aqui, né, te fazer conhecer tal, os seus direitos e não, né? Geralmente a pessoa tem que escafrunchar, ela tem que bater em muitas portas, porque não é aquilo que a pessoa acha que é, mas aquilo que de fato é, né? Então as leis, elas não são feitas da imaginação. Eu acho que a lei é assim que vai ter que funcionar. Não, né? A coisa não funciona Não, assim. na verdade, assim, os direitos sociais, eles estão estabelecidos na nossa legislação desde a Constituição Federal, que estabelece saúde, educação, né, assistência social, previdência social, enquanto direito social básico de todas as pessoas, de todos os indivíduos. Só que, devido à vulnerabilidade social, muitas pessoas acabam tendo uma dificuldade maior de acessar os recursos para a garantia desses direitos. E aí é onde você se torna um mediador para que essas seguranças garantidas em leis sejam cumpridas, para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, tenham acesso aos recursos que necessitam. Puxa, que coisa importante, né? E aí, Andréia, assim, eu quero conhecer um pouquinho mais desse universo. Não é um universo que eu domino, mas eu quero conhecer. E como que é, da onde parte, né? Qual seria o primeiro passo que uma pessoa tem que ter para poder ter esse conhecimento, né? Que vias ela tem que percorrer para que ela possa receber essa assistência? Então, Simone, na verdade a gente tem as políticas públicas sociais, educação, assistência, habitação, que acabam fazendo muito mapeamento disso, né? De quais são as necessidades, as demandas apresentadas por aquela família, por aquele indivíduo, naquele contexto, e quais os recursos que a gente fala rede, né? Inclusive a igreja, ela tem um papel fundamental porque ela é uma rede de apoio. Isso também pode ser mapeado por uma equipe da igreja, né, que tem acesso a essas pessoas. E aí vai se direcionando dentro do campo da política pública de acordo com a demanda apresentada. Então, assim, se é uma demanda de assistência social, a gente vai ter um CRAS como porta de entrada. Se é uma saúde pública, uma UBS como porta de entrada. E aí, no acolhimento dessa pessoa, na escuta, as demandas são apresentadas e aí você começa a direcionar esta pessoa para os serviços e para os recursos que ela necessita. Então, qualquer órgão de política pública ou rede de apoio, rede de suporte, pode direcionar esta pessoa para um órgão de atendimento para que se comece todo o processo aí. Então, deixa eu entender aqui, Andréia. A igreja, ela tem um papel fundamental nisso, Sim. de fazer o mapeamento ali dos seus membros, ou mesmo de ser uma referência na comunidade. Sim, né? A igreja é uma rede de apoio, porque assim, o serviço social e a igreja trabalham com potencialidades humanas, né? Então a igreja consegue direcionar estas pessoas tendo um profissional habilitado ou alguém que conheça um pouquinho deste universo para uma porta de entrada. E a igreja, né, Simone, nós sabemos que tem a responsabilidade social. A igreja, ela cumpre o papel que Jesus nos deixou. Ele sempre se preocupou com os mais vulneráveis. E Jesus atendia essas pessoas. Então, o maior exemplo que nós temos é de Cristo fazendo o atendimento a essas demandas das populações vulneráveis. Órfãos, pobres, viúvas, estrangeiros. Sim. Ele intervia e desenvolvia ações de acolhimento e de garantir o que aquela pessoa necessitava. Então, a igreja, seguindo o exemplo de Cristo, ela tem essa função e terá para todo sempre.
né? Porque ela tem essa responsabilidade social que, enquanto cristão, nós desenvolvemos, de acolher estas pessoas. Além do evangelho, nós acolhemos a pessoa como um todo. Não temos como ignorar as demandas que ela traz, seja de um acolhimento psíquico, seja de uma necessidade urgente de uma alimentação, de um acolhimento. Isso faz parte do nosso escopo enquanto cristãos. Você falou uma coisa aí sobre como Jesus ele lidava com essa demanda, e tem algo assim que é espetacular, né? Que é tão profundo, né? E eu acho que é a diretriz para que esse trabalho ele se estabeleça numa igreja, porque ele fazia com compaixão, né? Sim. Ele se compadecia da multidão. Ele Sim. não estava assim indiferente, né? Não quero saber, não quero. Ele não despedia a multidão com fome, porque é uma necessidade básica do ser humano, né? É os direitos humanitários. Isso. Né? Então, Cristo de verdade é o nosso maior exemplo, né? Com certeza. E aí, assim, a igreja tem que ser essa referência, e pode ser essa referência dentro da comunidade, que ela está inserida, né, no bairro onde ela está inserida. Por isso que é importante a igreja conhecer o bairro onde ela está, a história, quais são as demandas. Sim. Né? E também dos membros que frequentam. Porque às vezes, assim, vão ter pessoas ali, né, do próprio local ali, da região onde a igreja está inserida, mas a igreja também recebe pessoas de outras regiões, mas ela tem que começar ali onde ela está inserida. Sim, né? É importante que a igreja tenha uma relação com o território que ela está estabelecida. Tem até um sociólogo, que é Milton Santos, que fala que o território é vivo. Território é vivo porque, assim, ele tem as suas relações estabelecidas, ele tem os seus recursos, então você precisa ter um contato com este território. Qual que é a rede que nós temos aqui próximo da igreja? Quais os recursos os membros da igreja podem acessar? Porque a igreja faz parte dessa rede também. Sim. Então, essa relação com os outros equipamentos, com os outros serviços do território, para a igreja, ela é fundamental também, para poder atender às necessidades dos seus fiéis, de acordo com o que eles forem trazendo. Ou também de algumas demandas que chegam até a igreja, Sim. né? Então, por exemplo, pedintes, né, que vêm até a igreja. Como é que a gente acolhe? O que é que deve ser feito? Enfim, um cadastro, ver qual é a necessidade, onde encaminhar. O que você orientaria nesse sentido? Olha, Simone, a orientação, assim, se é uma pessoa com características de situação de rua, por exemplo, que está pedindo alimentação, existem serviços públicos para direcionar para isso. Então, a gente tem um serviço de abordagem social que vai até o local onde essa pessoa está. Então, a gente aqui no município de São Paulo, a gente pode fazer uma ligação, chamar esta equipe, que é uma equipe especializada nesse serviço, que irá até a pessoa, verificar quais são as necessidades dela e ofertar os recursos. Então, assim, tá neste momento doente, ele precisa ir para um pronto-socorro. Não, ele precisa de uma alimentação, ele precisa de um banho. E aí esta equipe vai direcionar de acordo com a necessidade e o desejo da pessoa para os serviços que ofertam isso. Certo. É importante saber, né? Porque às Sim. vezes na desinformação e no querer ajudar, tem que saber qual é a ajuda efetiva. Quais os mecanismos, né? Isso, quais são os mecanismos, né? Isso é tão importante. Agora a gente entra num período de baixas temperaturas, então se encontra uma pessoa em situação de rua, existe o serviço para poder ser acionado. E assim com todas as outras demandas que a gente tem. É uma família com uma necessidade de uma cesta básica. A igreja muitas vezes tem para ofertar, mas se não tiver, ela pode procurar um órgão público, porque isso faz parte da política pública de assistência social. Tá certo. São vários recursos que estão disponíveis para serem acessados com essas demandas.
Interessante, né? Porque às vezes é assim, a igreja ela não pode se omitir, né? Dizer assim, isso é responsabilidade só do Estado. Mas ela tem que saber também como ser efetiva nessa ajuda. Sim. Para não ser uma ajuda ineficiente. Que a gente chama no serviço social só de assistencialista. Porque aí você não consegue promover as potencialidades desta pessoa. Se você só oferta o que ela precisa, por exemplo, é só uma cesta básica, sem acolher um todo, você não consegue levantar as potencialidades, quais recursos você consegue trabalhar. E aí se torna só na caridade, só na doação. E isso acaba não transformando, não promovendo para que ela consiga ressignificar a história, para que ela consiga acessar outros recursos. Então esse também é um papel da igreja, uma leitura. Existe o atendimento emergencial? Sim, com certeza. Mas existe uma leitura dessas demandas, as intervenções necessárias para que a gente de verdade consiga promover qualidade de vida, consiga promover acesso a direitos. Então é nessa perspectiva que a gente trabalha. Muito importante tudo isso que você está falando, viu, Andréia? Porque eu acho que abre, né, assim, o entendimento no sentido de que tem que haver uma orientação, né, com o que de fato fazer, como de fato fazer, para ressignificar, né, a vida, a situação que aquela pessoa ou aquela família está enfrentando. Sim. Né? Sim. E não simplesmente fazer a manutenção de algo que não traz assim uma transformação, né? E até uma autonomia. Sim, né? Sobre você mantém, né? Se você só apenas doar o item necessário, você vai manter aquele status, né? Você não consegue transformar. Então, assim, é muito lindo poder ver a amplitude de um trabalho, né, de ter esse olhar e trazer isso para a igreja, quanto isso traz uma inserção da igreja num contexto, né, onde ela está inserida, mas de uma forma atuante e muito preciosa e valiosa na ressignificação ali de vidas, né? É uma igreja promotora de direitos, né, que a gente fala. Promotora de participação, que tenha um olhar para esse indivíduo, para esta família como um todo, né? Não só em algo muito específico, sem se importar com o restante. Porque aí sim você consegue de verdade desenvolver outras ações. Então a igreja, ela tem uma enorme potencialidade nisso, né? Na comunidade que está inserida, por conta do reconhecimento social mesmo, né? Pela integração que faz com as pessoas, pela articulação que faz com outros equipamentos, com outros serviços. A igreja tem um enorme potencial para desenvolver a sua função social mesmo, né? E eu fico pensando o quanto isso é rico, né, nesse desenvolvimento, porque o quanto a igreja vai mobilizando também os seus membros para ter esse olhar e até para ter uma capacitação profissional para isso, né? Sim, com certeza. A igreja tem a função socioeducativa também, né? Quando a gente trabalha aqui, por exemplo, 18 de maio, que nem nós trabalhamos, a prevenção do abuso sexual, Maio Laranja, é a igreja se voltando para as questões sociais e integrando os seus membros nesse processo. É abrir espaço para debater o que está no cotidiano das pessoas, porque a igreja não está isenta dessa realidade, né? Ninguém está isento. Então, nós precisamos, enquanto igreja, desenvolver, sim, formações, conversas, atividades, para que a gente possa integrar os membros dessas demandas e propiciar a eles também a participação social disso. E os encaminhamentos, né, para ter as assistências necessárias. Sim. Então, por exemplo, quando há uma questão que surge de abuso, como lidar com a situação, né?
que encaminhamentos fazer. Qual serviço você pode procurar, né? Eu acho que isso é fundamental, porque é a rede que está posta e são os recursos que podem ser acessados. Assim como a violência doméstica, né, que envolve, óbvio, muitas vezes o abuso sexual, o abuso verbal, o abuso físico, tantas formas de abuso, né, tantas coisas que acabam... Tantas formas de violência, né? Que acabam acontecendo, também com vícios... Sim, né? Dependências químicas, né? Uso de substâncias psicoativas. Existe uma rede para isso. Então, assim, Simone, existem redes para esses atendimentos. Seja na saúde, né? É uma rede, seja na assistência social, a educação também tem alguns recursos, equipamentos que acabam atendendo. Então, é facilitar, é propiciar o acesso a esses recursos. Uhum. Também a questão do idoso, que abrange aí todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias, o né? menor abandonado, mas também tem a questão do idoso, tem, enfim, tudo, né? Sim, são várias demandas, é um público amplo aí, né? Porque a questão social abrange todos eles, as vulnerabilidades sociais. E se ela não for tratada no âmbito preventivo, ela se torna violação de direitos. Então, quanto mais cedo a gente conseguir detectar, intervir, encaminhar, a gente pode estar protegendo, seja o idoso da negligência, dos maus tratos, da violência, né? É importante isso, né? Quer dizer, fechar o olho e dizer, olha, isso não compete à igreja, não compete, não é por aí, né? Não, não é por aí. A igreja, além da questão do ID de Cristo, né, da evangelização, ela tem a sua responsabilidade social com essas pessoas também, em desenvolver este papel. Sim, e por isso que é importante ter a informação, né, de como estabelecer esse tipo de assistência, de ministério, né, dentro da igreja, como fortalecê-lo, né, como equipar a igreja para poder lidar com toda essa realidade, né? É um ministério que está intrínseco, né, nas relações e ele tem que ser bem atuante, né? Ele é um ministério extremamente necessário nesse acolhimento, nessa escuta, nesse suporte. Porque as pessoas vão procurar a sua rede de suporte, a sua rede primária de contatos. E a igreja, ela é uma rede onde as pessoas têm mais contatos, conseguem conversar, conseguem se abrir, expor o que está acontecendo. Por isso, a necessidade desse ministério conhecer essas diretrizes, essas intervenções, quais recursos nós podemos acessar para poder ofertar o melhor atendimento possível dentro do âmbito da igreja. Porque isso que você está falando é muito, muito verdadeiro, assim, né? É o que de fato acontece. Porque muitas vezes a pessoa ela vai se abrir primeiro lá com o seu líder. Sim. Né? Com quem ela tem uma referência, um vínculo, né? Nós sabemos que os vínculos afetivos, eles propiciam com que você, enquanto pessoa, consiga expor o que está te acontecendo, seja de bom ou de ruim, né? Então, essas relações, elas perpassam por isso. Então, como né, e não basta simplesmente, claro que é indispensável ter uma atitude de acolhimento, de aconselhamento para essa pessoa e de oração, né, para que Deus possa estar ajudando, fortalecendo, mas não dá para ser isso só. Não, né? Até porque a gente sabe, né, Simone, que o bem-estar do indivíduo, ele passa pelo bem-estar físico, psíquico, mental, social e espiritual. E quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, o social e espiritual, eles são partes
para que você tenha uma qualidade de vida, para que você esteja bem. E o que a igreja faz é o social e o espiritual, que vai rebater no mental, no psíquico. Então é tudo interligado. Ela consegue ser essa ponte, né? Sim. Extremamente necessária para alcançar esse indivíduo. Sim, com certeza. E ter uma ajuda efetiva para a situação que esse indivíduo está enfrentando de vulnerabilidade, enfim, ele, a família. Sim, porque aí assim, quando a gente trabalha, né, as questões de um indivíduo, você não olha ele sozinho. Tanto que a política de assistência social, ela traz isso. A gente fala do matriciamento sociofamiliar. Esse indivíduo não é sozinho. Quem mora na casa dele? A gente tem idoso, a gente tem criança, a gente tem mulher em situação de violência. Qual que é esse contexto dessa família? Porque eu não consigo trabalhar só um indivíduo, né? Eu tenho que trabalhar as relações dele e o contexto que ele está inserido. Sim, com certeza, né? Então é muito importante ter aí o conhecimento dessa realidade e traçar quais são os caminhos, né? Quais são os órgãos. Sim, quais os recursos que podem ser acionados mediante a situação apresentada, né? Então, você, assim, o que você orientaria, Andréia? Por exemplo, a igreja, ela tem que conhecer onde ela está inserida, conhecer as pessoas que estão ali frequentando a igreja, quais são as necessidades ali delas e como poder ajudá-las, mas como é que seria esses encaminhamentos, essas possibilidades de acessar esses serviços? Começaria por onde? Então, aqui na ICT nós estamos, né, na implantação do Ministério de Ação Social, que será uma porta de entrada para atendimento dessas pessoas aqui na igreja, para que a gente possa acionar outros recursos. Então, nós já estamos começando esse trabalho agora em agosto, porque é um trabalho extremamente importante. E aí, com conversas, acolhimento, a escuta desses fiéis que precisam desse suporte, vai ser possível com que a equipe do Ministério de Ação Social consiga direcionar para esses órgãos que eu te disse, para essas políticas públicas, para esses recursos sociais. Tá certo. E aí, para fazer parte de uma equipe assim, quais são os pré-requisitos? Os pré-requisitos na verdade, ter o amor ao próximo, né? A compaixão. A compaixão, desenvolver o fruto do Espírito, que é a benignidade, a bondade, mansidão, a bondade, para que possamos desenvolver um trabalho de qualidade e realmente fazer a diferença na vida do outro, realmente propiciar transformação, propiciar acesso, garantir direitos. Então, assim, o básico para uma pessoa que desenvolver essas ações, né? Se ela tiver este interesse, esta vontade, ela será muito bem-vinda e com certeza o trabalho irá surtir frutos, né? Fará a diferença na vida de alguém. Então, assim, tem que ter compromisso, né? Boa vontade, né? Porque não adianta, se a pessoa não tem compromisso, né? Ela não veste a camisa, ela não se torna parte. Sim, ela não vai desenvolver o que Cristo nos ensinou, né? Então é um compromisso com a sua fé e com o outro. Né? Isso é o fundamental. Eu estou desenvolvendo uma ação que a Bíblia me direciona para tal, né? A Bíblia nos traz vários contextos que fala sobre o acolhimento, sobre o amor ao próximo, sobre acolher o pequenino. Então, eu praticando a minha fé cristã, com base na Bíblia, eu vou acolher quem está à minha frente, eu vou desenvolver o que Cristo faria, né? Eu acho que é muito, até um jargão que se dizem, o que Cristo faria no seu lugar. Quando chegar uma pessoa em situação de rua, quando chegar uma mulher machucada, quando você visualizar alguém na rua assim, o que Cristo faria? Se nós tivermos isso em mente, nós saberemos como atuar, como agir, como acolher naquele momento.
E principalmente, né, Andréia, ter uma ajuda efetiva. Sim. Porque às vezes eu já me deparei com situações onde a falta de informação fez com que a pessoa se atropelasse, né, no querer ajudar. Tinha ali boa vontade, sim, mas não tinha a informação adequada, não tinha o preparo adequado, então aquilo se tornou uma experiência até desagradável. Frustrante, né? São junção de vários indicadores aí, né, de várias questões, para que você consiga desenvolver uma ação efetiva, com bons resultados, na verdade. Agora, assim, a política pública, como é que isso hoje está configurado dentro da nossa realidade Brasil, né? Como é que essa assistência, ela se torna possível, ela existe, porque às vezes, talvez pelo desconhecimento e a desinformação, fica uma sensação que talvez não seja verdadeira, de achar de que nada é feito, nada está sendo feito, nada acontece. Na verdade, na política pública de assistência social, hoje a gente tem um sistema único de assistência social. Assim como a gente tem o SUS, a gente tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E dentro dele você tem os equipamentos de acordo com a necessidade. Então, se a gente está falando de indivíduos que não tiveram direitos violados ainda, nós vamos ter o CRAS como porta de entrada. E o CRAS é uma sigla que... Centro de Referência de Assistência Social, que existe em todo o território nacional. Então, a pessoa pode procurar o CRAS, vai passar por um atendimento social, por uma avaliação, e aí a equipe vai direcionando de acordo com as necessidades daquela família ou daquele indivíduo. Tá, certo. Então, é a porta de entrada. Tá. Se o indivíduo passou por alguma questão de violação de direitos, se é uma mulher que está em situação de violência doméstica, é um idoso sofrendo maus tratos, uma criança vítima de abuso, ela já teve o direito violado. Então, ela vai ser atendida pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que também tem os seus recursos e os seus equipamentos de suporte. Fazendo o mapeamento na avaliação social, é direcionado para esses equipamentos, para esses recursos necessários. Então, assim, esses órgãos existem e eles podem ser acessados por qualquer pessoa, né? Então, procurar na internet, procurar um telefone, para poder fazer um contato e chegar até o local. Então, os recursos estão postos, né? A política pública está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, nós temos uma rede grande de serviços da política de assistência social. Então, são serviços que trabalham com a prevenção à violação de direitos, o trabalho com a potencialidade da família. Então, esses são serviços que a gente chama de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Tem serviço direcionado para idoso, para criança, para mulher, para família. Se aconteceram as violências, a gente tem uma rede também, que a gente fala rede de atendimento social de média complexidade. Eles são direcionados. E se esse indivíduo estiver em situação de rua, tiver os vínculos familiares já rompidos, nós chamamos de alta complexidade. Aí eles são direcionados para serviços de acolhimento. Então, são pessoas que não têm lugar para morar, para se alimentar, eles vão para um serviço de acolhimento. É uma criança que foi afastada por uma medida protetiva da família, ela também vai para um serviço de acolhimento. É uma mulher ameaçada de morte, ela vai para um serviço de acolhimento específico. Então, a rede, ela está constituída. A questão é entrar nela. É você conseguir acessar um desses equipamentos, CRAS ou CREAS, para poder começar a ser atendido no âmbito da política. Olha que importante, né? Então existe, né? Existe aí uma rede, né, que pode ser acessada, porque às vezes a pessoa ela bate na porta errada.
E aí ela não tem o retorno que ela necessita, o acolhimento que ela precisa, os encaminhamentos, aí ela acha que ela está só. E ainda fica naquela situação de vulnerabilidade da qual ela deveria estar sendo protegida, sim, mas ela não tem forças, ela não tem caminhos, né? E aí considera, né, que nenhum serviço funciona, que nenhum equipamento, e muitas vezes se expõe a situações de risco, né? Risco social e pessoal, né? Por isso que é importante, né, tá sabendo, conhecendo, até para estar orientando, né, se chegar alguma situação dessa até você, né, você poder ajudar essa pessoa. E a gente pode ajudar às vezes de forma assim muito efetiva e que não vai ser algo absurdo, né, você vai ter que desistir da sua vida para viver a vida do outro, mas você pode procurar pela internet os contatos que essa pessoa sim, tem que ter, você pode ir junto com essa pessoa, né, e acompanhá-la para ela ter esse primeiro atendimento, né, e aí os equipamentos ali vão, né, tudo que já está estabelecido, vai saber como conduzir, o que fazer, como orientar, como proteger, vai avaliar a situação de fato, né, e aí tomar as devidas precauções ali, ou enfim, que a situação, que a vida da pessoa muitas vezes precisa, né, sim, dessa proteção. De acordo com o momento estabelecido, né, de acordo com o contexto. Então, assim, a questão é saber acessar mesmo, né? É conseguir chegar para que a pessoa passe a receber o atendimento especializado que ela necessita. Porque a omissão é um problema, né, Andréia? Sim. Porque às vezes a pessoa, eu não quero me envolver em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E mete sim, né? Mete para proteger, para garantir direitos, para fazer muitas intervenções, né? Sim, né? Não dá para fazer que nem os 3 macaquinhos, né? Não vejo, não ouço, não falo. Não é comigo, não dá, né? De jeito nenhum. Então, quando a gente percebe que perto da gente, ou da onde a gente mora, ou porque chega até nós, né, um conhecimento de uma situação ali de vulnerabilidade, nós precisamos tomar uma atitude. A gente não vai lá tirar satisfação com a pessoa e colocar o dedo Não, jamais. Assim, olha, jamais. se você não mudar, eu vou te denunciar. Não é dessa forma. Existe o que precisa ser feito com efetividade, com assertividade, para que essa situação possa ser ali de fato analisada por quem de fato tem os meios de fazer isso. Até porque um comportamento desse, né, Simone, vai expor mais a pessoa à situação de risco do que proteger, né? Então, não faça isso. Então, assim, acolher significa assim, ok, eu estou ouvindo, eu agora vou me informar como é que eu posso fazer aqui, ajudar essa pessoa a ter acesso a toda uma rede, todo um aparato, um equipamento, os órgãos já estabelecidos para que eles de fato tomem aí as decisões, os encaminhamentos dessa situação, né? Então isso é um fato. Não, com certeza, é um fato importante. Assim, se você acolhe uma pessoa, entende a situação que ela está te dizendo e já direciona para um serviço assim, nossa, você já contribuiu muito, né? A sua parcela de contribuição já vai trazer um resultado para esta pessoa. Já fará a diferença nessa trajetória que ela está, nesse caminho que ela está. Agora, André, eu estou pensando numa coisa assim que às vezes pode acontecer, às vezes a pessoa chega e fala, olha, está acontecendo isso, mas por favor, me prometa que você não vai contar para ninguém, você não vai fazer nada, porque não, que não sei o que. O que fazer, né? O que devemos fazer numa situação dessa? Então, Simone, essa questão do sigilo, ela não é mantida quando você tem uma pessoa em situação de risco, né? Então, assim, isso tem que ser muito bem avaliado, porque a consequência disso pode ser enorme. E aí a gente tem hoje na cidade,
no país, né, a Secretaria de Direitos Humanos, que recebe via Disque 100 canais de denúncia de forma anônima. E que você vai garantir que uma equipe de assistência social, uma equipe de saúde, de acordo com a situação apresentada, chegue até esta pessoa. Então, você consegue contribuir mesmo assim, sem se expor, e essa questão será avaliada. Se ela precisa realmente de uma intervenção, se ela precisa mesmo ser melhor estudada, se é um estudo de caso social, o que essa rede precisa ser feito, entendeu? Então, essa questão da omissão, você pode pôr em risco a vida de alguém, né? E com um simples telefonema, que é anônimo, você consegue garantir com que essa situação chegue para as políticas públicas competentes. É importante isso, né? Porque às vezes é assim, eu entendo que num desespero, às vezes a pessoa ela tem medo de que se aquilo que ela já está sofrendo já está algo difícil, que aquilo piore, Sim. Né? Dependendo do tipo de intervenção que haverá. Mas a gente tem que ser muito sábio, porque às vezes num ambiente de igreja as pessoas falam assim, eu não posso me envolver. Eu não posso me envolver ou eu não posso comentar. A pessoa conversou comigo, desabafou comigo, e aí eu tenho que ficar aguardando isso, assim, só em oração. Aí você percebe, opa, peraí, a coisa tá numa dimensão que eu não posso ficar só não posso guardar isso, né? Guardar isso. Ou, de repente, né, a fofoca santa. Na hora da oração, irmãos, eu quero compartilhar aqui um pedido de oração, porque é pedido de oração, então não é fofoca, né? Você tá achando que você tá enganando a quem, hein? Né? Então, aí coloca lá, explica e tudo, e vamos orar, porque a situação é essa. Isso não é a atitude. Eu entendo que tem coisas que dentro da igreja você vai ter que comunicar ali a liderança, mas não é todo mundo, não Sim. é qualquer pessoa. E por isso que é importante a igreja investir numa preparação de ter esse tipo de assistência, né, Andréia? Para que as pessoas possam saber como acolher. Elas possam se sentir segura para expor, né, Simone? Se sentir confiante de que isso não vai virar fofoca santa, mas que a pessoa que está recebendo isso, ela tem o compromisso ético de guardar e fazer as orientações que se fazem necessárias, né? Isso é fundamental, é a questão que eu te disse de vínculo mesmo, de confiança, de segurança, né? Em expor algo que muitas vezes é extremamente pessoal, íntimo e que fere, porque situações de violências, elas são extremamente devastadoras, né? A pessoa está fragilizada. O quadro de saúde mental está fragilizado, então tudo isso faz a diferença na hora que eu consigo expor esta situação para o outro. André, eu estou me lembrando de uma situação que eu vivi, isso tem mais de 20 anos, né? Quando a gente estava começando a nossa igreja. E aconteceu lá uma situação, um dia, o Paulo, ele não estava em São Paulo, né? E eu lembro que era a véspera do Dia das Crianças. E os meus filhos, na época, a Aline já era uma adolescente, o Adriel ainda era um garotinho. E eu, assim, né, eu tinha por hábito, né, fazer toda uma surpresa para eles, preparar uma cesta de café da manhã, ter o presentinho deles. Aí eu esperava eles dormirem, aí eu escrevia cartazes, eu pintava, eu pendurava nas paredes, eu colocava os balões, né? Aí, né, porque a gente não tem criança para sempre em casa, então enquanto a gente tem que ser criativo e aproveitar essas ocasiões para fazê-las todas especiais, né? Que gostoso. E aí eu lembro que tocou o interfone, né? Eu estava só com as crianças, eles já tinham jantado, e aí estava esperando da horinha deles dormir para eu começar, porque eu esperava eles dormir para eu preparar a casa. Aí tocou o interfone. E aí o porteiro, né, ele falou assim, olha, tem uma senhora aqui que ela tá assim, desesperada. Ela quer falar muito com a senhora, ela quer... Eu falei assim, mas qual é o nome? Né? Ah, é fulana de tal.
né, e tal, e coisa. Aí eu peguei e falei assim, ok, pode mandar subir, porque eu reconheci, não, é uma pessoa que frequenta a igreja. Aí ela subiu, aí eu pedi para as crianças irem assistir televisão no quarto, tal, para ter privacidade, para eu entender o que estava acontecendo, porque ela estava desesperada. Ela estava, qual era o cenário, né? Ela tinha um companheiro, eles estavam separados, né? E ela tinha um filho desse companheiro na época, o garoto acho que tinha uns 5 anos. E aí esse homem chegou na casa dela para ver o menino e chegou lá, viu uma situação que não tinha nada a ver, mas ele deu uma interpretação completamente errada do fato, deu uma surtada, pegou uma faca e estava lá ameaçando, o filho dormindo, né? E ele estava lá ameaçando ela, querendo matá-la, querendo matar todo mundo, querendo... E ela tentando explicar o que estava acontecendo e tal, e ele assim, totalmente transtornado. Ela conseguiu ali, né, sair, e tinha outras pessoas ali, mas ela conseguiu sair para pedir ajuda. E quem que ela pensou? Vou na casa do pastor, o pastor vai resolver isso. A igreja é a rede de apoio. Pois é, só que ela chegou em casa, o pastor não estava. A esposa do pastor é a rede de apoio. Estava viajando, e quem estava lá? A esposa do pastor. Aí ela chegou e falou, o que ela queria? Ela estava desesperada, sabe? E eu pude perceber que a situação era uma situação muito difícil. E ela queria que eu fosse lá acalmar a Jamais, pessoa. Porque você também ia se expor em risco, né? Ela queria que eu fosse lá acalmar a pessoa. Não, mas se você for lá, ele vai... Eu falei, não vou. Não vou fazer isso. Sabe a decisão. Mas aí ela, e o que eu faço? Aí eu disse pra ela assim, olha, eu não vou. O que precisa ser feito agora, a gente tem que chamar a polícia. A gente vai ter que chamar a polícia, porque você está me dizendo que ele está lá, que ele está fora de si, que ele está com uma faca na mão, que ele está ameaçando cometendo um crime lá, de ameaça, né? Quer acabar com a própria vida e com a vida das pessoas que estão ali. Então, quer dizer, eu não vou lá acalmá-lo. Agora não é um momento de aconselhamento, não é um momento... Não, um momento é de ação. Aí ela, não, porque eu não quero polícia envolvida. Eu falei, olha, você veio buscar minha ajuda. A ajuda que eu posso te dar é essa. É o que o momento diz para ser feito. E é assim que a gente vai fazer. Agir. Mas eu não sei, eu não vou, eu nunca falei, envolvi polícia na minha vida, eu nunca isso, eu nunca aquilo. Aí eu falei assim, você quer que eu vá com você até o posto policial? Isso eu posso fazer. A gente vai juntas lá no posto policial e tal, mas eu não vou lá, eu acalmar ele nesse momento, não vou fazer isso, né? Aí o que eu fiz? Eu chamei a minha filha, né, que já era uma adolescente, eu falei assim, olha meu bem, eu tenho que resolver uma situação, mas vocês já jantaram, já tá dando a hora de vocês dormir, eu tô saindo, acho que não vou demorar muito, mas deu horário, por favor, vão dormir, né? E logo eu volto. Não dei detalhes do que estava acontecendo, porque ela não precisava, né, saber. Né? Mas só informei que eu estava saindo, né, para ela, ué, cadê minha mãe? Sumiu? Sim, né? Com certeza. E fui com ela até o posto policial, gente. Bom, para encurtar a história, os policiais foram até o local, eu tive que ir junto, né, que eu não queria. Eu falei, olha, então o que eu podia fazer, eu fiz, tá aqui, agora é só você seguir com eles sabem como lidar com essa situação, como conduzir tudo, você fique tranquila. Aí ela surtou. Coitada. Ela ficou num desespero. Ela estava sob forte estresse, Ela estava sob um estresse muito grande, porque a situação não era fácil. E aí eu vi o desespero daquela mulher, e aí eu falei assim, pronto. Aí um dos policiais começou a ficar muito nervoso com ela. Eu falei, não, eu vou junto. Aí eu fui junto, Deus deu graça na situação, sabe? Os policiais conseguiram, né, ver que assim, ele não estava com uma arma de fogo, mas ele estava de fato surtado ali, ele estava muito fora de si,
E aí a gente conseguiu conversar com ele, acalmá-lo. Eu não queria, né, aparecer na situação, mas diante de tudo como foi se do contexto, né? Mas eu consegui conversar com ele na presença de todo mundo, mas eu não entrei diretamente lá onde ele estava. Eu fui chamando ele para fora. E ele veio. A hora que ele me viu, a minha presença deu confiança nele, porque ele já me conhecia. E aí eu garanti a ele que ele não ia haver nenhum tipo de abuso dos policiais para com ele. E de fato os policiais colocou ele e uma outra pessoa junto, né, e levaram. E deu tudo certo. Depois ele foi para uma casa de recuperação. Tá. Aí eu conversei com ela. Assim que esse cenário se desfez, que os policiais o levaram, eu fiquei um pouco com ela para acalmá-la e tranquilizá-la. Minha preocupação era a criança, mas Deus deu um sono de Adão. Eu falo que foi sono de Adão, sabe o sono profundo? Sim. O menino não acordou em momento algum diante de todo aquele cenário. Foi um fator de proteção para ele. Porque os vizinhos estavam lá, sabe? Assim, foi um cenário bem difícil. Mas eu agradeci tanto a Deus. Eu falei, Senhor, obrigado por esse sono profundo dessa criança, né? Porque a criança sofre todas as consequências da violência, né, Simone? E eu sei que aí conversei com ela, orientei o que ela deveria fazer. Eu falei assim, olha, agora você precisa desse tipo de ajuda, você vai ter que fazer uma denúncia na delegacia da mulher, porque isso é um fator de proteção para você. Ela pode pedir medidas protetivas, né? Eu falei para ela na época, eu falei assim, olha, você tem que entender que ele está numa situação que ele não conseguiu preservar, ter o cuidado da não exposição da própria vida dele. Como é que você espera que ele vai ter esse cuidado com você? Ele não está em condições. Sim. Então você precisa se proteger e proteger o teu filho, né? Quando a gente trabalha com a mulher vítima de violência nesse contexto, a gente trabalha indicadores de violência para que ela entenda, Simone, que ela está numa situação de risco. Por exemplo, pegou uma arma, ainda que seja uma arma branca, mas direcionou para mim, ameaçou de morte. E isso vai subindo esses indicadores de violência, porque muitas vezes isso é encarado como, ficou nervoso, é um descontrole do momento, ou o uso de substâncias que está propiciando isso, quando na verdade é a soma de tudo, né? E é a soma de tudo que acaba levando à explosão da violência. E tem um momento que a pessoa perde o controle, né? Naquele momento, né, de fúria, ela perde o controle, ela não consegue responder por ela. Como é que ela vai ter e preservar e ter o cuidado com a vida do outro, né? Mas aí o que você fez? Você acolheu, né, mesmo frente a todo esse momento de estresse, de desespero, e depois direcionou para o órgão, que é a delegacia da mulher, que vai fazer o boletim, mas além do boletim, a delegacia da mulher, ela direciona para a rede de atendimento à mulher. Isso. Porque foi uma coisa que eu conversei com ela, eu falei assim, você vai precisar disso e ele também vai precisar, né? E porque isso, de alguma forma, acaba servindo como um freio para a pessoa, né? Quer dizer, opa, peraí, cheguei no limite, né? Aqui no limite, eu não posso ultrapassar isso, porque olha o que vai acontecer se eu ultrapassar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu sei que teve um desfecho, graças a Deus, não foi um negócio simples, de um dia para o outro, mas com o desenrolar, né, de toda a assistência que ela pôde receber, de orientação que ela pôde receber, ele também, da conscientização que ele teve, o quanto ele se permitiu ser ajudado e acolhido na situação de dependência dele, toda a problemática mental dele. Então foi algo assim muito importante, e depois eles, de uns meses, eles conseguiram reaver essa família, essa unidade, né? Porque na época eles já estavam separados, e mesmo assim teve todo esse desfecho. E aí eles, né, depois eu acabei perdendo o contato, mas até a última notícia que eu tive, eles conseguiram se unir, entendendo qual era a problemática da doença mental que ele tinha, quais eram os recursos que eles precisavam, que sinalizadores eles tinham que estar muito atentos, né? Sim. Porque foi uma coisa que eu falei para ela, eu falei assim, olha, você tem uma opção diante da situação, ninguém vai fazer a escolha por você, mas você não pode ser ingênua de não entender
o que envolve o contexto, né, dessa união, dessa violência momento, que vocês, né, e aí o que você precisa fazer para caminhar aí na sua vida em relação a isso. E aí até onde eu pude acompanhar as notícias que eu tive foi que esses aparatos, né, ela foi muito bem ali acolhida, foi muito bem assistida, né? E acabou ajudando, tendo as orientações necessárias. É isso, né? E aí a família se reorganiza sistemicamente e segue, né? Ressignifica. Mas por quê? Teve um suporte, uma intervenção, teve os encaminhamentos necessários para poder trabalhar essas questões, né? Então, a rede de apoio que eu te disse, que ela reconheceu em você, enquanto esposa do pastor, que estava lá para poder acolher ela, foi onde ela buscou. Por quê? De certa forma, confiança, vínculo, que é isso que a igreja proporciona enquanto grupo social. O quanto é necessário, né? Porque a gente não tá, não dá para camuflar ou esconder ou abafar as coisas que acontecem, né? Dentro das nossas igrejas. E o quanto a gente precisa, né? Não estar conivente com isso. Sim. Né? Que intervenções, às vezes que tipos de denúncias precisam acontecer, né? Quais os tipos de exposição de risco, né, que as pessoas estão inseridas. Não tem como fechar os olhos para essas demandas, porque somos um grupo de pessoas que frequentamos o mesmo espaço. E isso está posto na sociedade. Mas é na igreja? Sim, porque a igreja é feita de pessoas. Sim. E as pessoas que desenvolvem esses tipos de relações. E então, de situações diferentes, né? Sim. Então a gente não pode se omitir, não querer enxergar e não ter as ações necessárias diante da situação. Eu sei que aí depois, gente, eu fui chegar em casa, era madrugada. Eu tenho certeza disso. Era de madrugada, aí eu cheguei, fui logo ver se estava tudo ok bem, com as crianças. Né? Graças a Deus estavam dormindo. Mas eles estavam no sono de Adão também. No sono de Adão. Eu falei, Deus, obrigado pelo sono profundo de Adão aqui. E aí corri para arrumar a casa, pra né, deixar e tudo, tudo, né? Porque eu falei assim, não vou deixar de fazer aquilo que eu tinha me proposto, né, de surpresa para eles. Mas graças a Deus acabou dando tudo certo. Sim. Né? As coisas vão se organizando, né? Porque tem a escolha dessa família, a escolha desse indivíduo, dos caminhos que eles querem percorrer, qual direção eles querem seguir. Ela poderia ter seguido por uma separação efetiva. Na verdade, ela optou pela reconstrução, por uma nova tentativa. Ela achou que as situações, da forma como ela foi amparada, ela sentiu que ela ainda poderia dar esse passo, né? Sim. E aí foi a escolha dela. Eu acho que isso é super importante, Simone, porque assim, nós podemos orientar, direcionar, mas a escolha é sempre do indivíduo. Ele né? deve ser respeitado, né? Sim. Agora, para fazer a escolha, olha, você tem diante dessa situação... Você tem esse leque de opção. Você tem esse leque de opção, que cuidados você tem que ter daqui para frente, né? Porque você tem Qual é a rede que você pode contar? A rede que você pode contar, o que você não pode desconsiderar. Porque, gente, promessa... Quando, né, uma pessoa, eu prometo, eu nunca mais eu vou fazer, olha que promessa, gente, assim, cuidado com as promessas, né? Então tome as atitudes necessárias para a proteção. Porque né? A violência, né, principalmente agora falando da violência doméstica, ela é cíclica, né, Simone? Ela é feita de fases, então você vai ter a explosão, né, que vai acontecer todos os tipos de violência. Logo depois vem a fase da lua de mel, que é onde se arrepende, pede desculpas, fica tudo bem por um período, mas pode acontecer qualquer evento e que vai acontecer a explosão e a violência novamente, né? Então, assim, não dá para ignorar que isso sempre vai acontecer, né? Então, como poder quebrar esse ciclo, Sim. né? Quebrar este ciclo de violência mesmo, se restabelecer nele
para poder continuar, né? Deixar de fortalecer, gente, o ciclo vicioso, porque o ciclo vicioso é acreditar nas promessas, é que não, eu quero ver a ação, se a ação de fato não é na palavra, mas é na atitude. Então, deixar de alimentar um ciclo vicioso, quando você vai acreditando, não vai modificando e não tendo as ações que precisa ter. E quando nós falamos aqui em ações, a gente não está dizendo para você ir lá brigar com a pessoa, bater de igual para igual, não é por aí, né? Mas quando você deixa de alimentar um ciclo vicioso e você vem para um ciclo virtuoso, sim, você enfraquece esse ciclo e fortalece esse ciclo, e esse tem as atitudes construtivas de, sim, ressignificação, sim, de vida. Então, né, ciclo vicioso minimizado e ciclo virtuoso fortalecido. E aí você consegue a transformação da situação posta. Mas eu também vivi uma outra situação que tá vindo as lembranças. Quem nunca, né, Simone? Mas uma situação de um homem, onde ele foi a vítima de violência física da mulher. Você entendeu? E esse é o mais difícil de chegar para denunciar, foi o mais né? Difícil. Porque existe todo um estigma de vergonha, nossa, né? A questão do gênero. E foi assim, muito difícil para a pessoa. Porque ele acabou, gente, assim, ele sofreu ali uma violência doméstica que ele não causou. Ele foi vítima. A vítima, né? Porque às vezes a gente tem o ledo engano de achar que a vítima é só a mulher. Embora, obviamente, a porcentagem disso é muito grande, mas existe a violência também contra o homem, né? E esse caso que eu acompanhei, Andréa, ele sofreu a violência. Por quê? O que a mulher ela queria? Ela queria que ele saísse de casa. Então ela foi procurando um monte de situações para que ele saísse, e ele não saiu de casa. Ele não queria desfazer a família, ele queria continuar acompanhando o crescimento dos filhos, enfim. E ela queria que ele saísse, né? Então ela foi criando um monte de situações de hostilidade e ele foi aguentando. Mas teve uma hora que aí ela não aguentou, aí ela partiu para cima dele. Partiu para cima dele achando que ele fosse revidar, e ele não revidou, né? Ele aguentou ali assim, e aí ele acabou saindo de casa, né? Depois desse ato de violência. Mas quando ele veio conversar comigo, eu falei para ele da importância que ele tinha de denunciar o que tinha acontecido, para que a coisa não se reversesse, né? Não se revertesse contra ele de abandono da família. É lesão corporal, né? Crime, e ele caso tinha, de saúde pública. E ele tinha passado por uma violência, ele tinha sido vítima de uma violência, sim, né? Então, assim, ok, ele não tinha que ter revidado e ele não revidou, mas quando ele foi para a delegacia para denunciar, ele foi, assim, feito chacota dele. Hostilizado, né? Os policiais hostilizaram e disseram, gente, como é que um homem desse tamanho, porque ele era um homem grande, sabe? E ele se conteve ali, ele não partiu para cima dela. O que é raro, né, Simone? O que é raro, porque ele sabia que isso era errado. E ele, assim, diante da situação, ele teve, assim, o controle, valores, né, de que, assim, eu não vou me deixar levar por um momento, né, e as consequências disso. Então, quando ele foi denunciar na delegacia, nossa, assim, os policiais o humilharam, sabe? Que homem que é você, que apanha de uma mulher, que deixa uma mulher fazer isso com você? É um outro fator de violência, né? Outro fator de violência, porque ele se sentiu tão humilhado, ele já se sentiu humilhado diante da situação que ele tinha enfrentado na casa dele, né, diante dos filhos. Aí ele vai fazer a denúncia, procurar um órgão que deveria acolher e deveria... ficou ironizando a situação. Então, assim, foi uma violência em cima de outra violência, né? Foi com certeza triste. Ele precisou de suporte para ressignificar tudo isso, foi, né? Muito difícil tudo isso que ele passou. Olha, não foi fácil. Qualquer tipo de violência, né, requer um acolhimento depois, um cuidado maior,
porque a violência ela traz vários traumas, várias consequências. Sim, né? deixa suas marcas. Sim, e em qualquer indivíduo. Em qualquer indivíduo, seja mulher, seja homem, seja idoso, criança, adolescente, sim, jovem, não importa, né? Para qualquer pessoa marcas. Deixa suas marcas, seus traumas, né? E muito triste tudo isso, sabe? Mas são coisas que, infelizmente, ainda acontecem, né? Sim, e acontecem em larga escala, né? Porque, sabe, seria... se o ser humano aprendesse, né, com as histórias, com as situações, se permitisse ser ajudado, se permitisse ser acolhido, para ressignificar, para entender o que está acontecendo, né, e poder mudar a história, sair do ciclo vicioso. E ir para o virtuoso, né? Pro virtuoso. E aí eu estou lembrando de uma entrevista que uma vez eu vi, Andréia, foi até acho que no programa da Oprah, né? Isso já tem alguns anos. E ela estava entrevistando ali uma mulher que tinha sido vítima de violência doméstica por muitos anos. E demorou tempo para que ela conseguisse ter coragem de denunciar o marido e de ser afastada, né, com os filhos daquela situação, né? Ela precisou ser abrigada quando ela, enfim, fez a denúncia depois de anos. Ela precisou ser abrigada junto com os filhos, por conta de toda a vulnerabilidade que ela estava exposta. E aí ela foi, né, lá para o abrigo com os filhos, acho que eram 3 filhos, se eu não me engano. E lá ela recebeu ajuda psicológica, enfim. E os filhos também receberam, mas o filho mais velho, ele já estava perto de completar 17 anos, olha só. E aí, nesse dia ele estava sendo entrevistado também pela Oprah. E aí ele falou que violência para ele era algo normal. Um homem bater numa mulher, para ele era normal, tudo ok, porque ele cresceu vendo o pai batendo na mãe. Então, para ele, era normal. É a reprodução da violência, né? E o que a gente pega muito, Simone, são famílias que têm a violência como forma de comunicação. Né, assim, então palavras de baixo calão, palavras de menosprezo, como se fosse um afeto, tendo a linguagem como violência. Um vocabulário normal, né? Sim, por isso que as ações preventivas, elas pegam já desde a criança ou adolescente, porque uma criança que vive num contexto de violência, ela reproduz na escola. E para ela está normatizado, porque é do jeito que ela é tratada em casa. Então ela reproduz com o amigo, ela reproduz em outros espaços. Uma situação de bullying revela muito disso, né? Sim. E você sabe que o que levou essa mulher a ter coragem para denunciar e poder sair dessa situação foi quando ela viu que o filho começou a ser agressivo com ela fisicamente, né? Partir para cima dela como o marido fazia. E aí ela teve coragem. Aí lá quando ele foi sendo tratado, exposto a outras realidades e perceber que aquela realidade que para ele era normal não era normal, então ele falou que foi um choque muito grande, porque ele achava que mulher podia ser tratada daquela forma, se ele fosse frustrado de algum jeito, ele podia agir de violência com qualquer pessoa, que era a lei do mais forte. Sim. Né? Então, e assim, o quanto ele precisou de muita ajuda para entender que aquele normal não era normal, ressignificar aquilo, fortalecer o ciclo vicioso, para que ele não fosse reproduzir Sim, nos futuros relacionamentos dele. Já estava reproduzindo com a mãe, mas numa relação, possivelmente ele iria reproduzir comportamentos agressivos, né? E você sabe que hoje, assim, né, pelas estimativas que a gente tem, as relações estão se tornando tóxicas já desde a adolescência. Né? Então, violência de gênero desde a adolescência. Por isso, a escola hoje tem a função de trabalhar isso também. A saúde trabalha isso. A assistência social trabalha isso com criança e com adolescente. Porque vem de contextos de muita violência. Né? Então, imagine numa pós-pandemia,
onde diante de tudo aquilo que aconteceu, que ninguém esperava, em nenhuma parte do mundo, né, estava ali preparada para lidar com essa situação. E que transformou as nossas vidas. Que todo mundo teve que ficar confinado. E o quanto isso mexeu, né, a instabilidade, né, emocional que isso trouxe, o índice de violência, né, de estar tudo ali, quer dizer, e sair depois disso, ter que ressignificar, né, entender que não, isso não é normal, né, assim como para esse jovem o normal era bater, às vezes para algumas pessoas o normal é sofrer a violência e sofrer calada. Sim. E guardar, né? Existe aquele que grita, mas existe aquele que se embota cada vez mais. E esse é o mais preocupante ainda, porque ele não consegue nem expor a situação que está incomodando, a violência, né? Então isso é muito triste, né, Andréia, de ver como essa situação ela acaba se configurando e sendo fortalecida. Sim. E o quanto a gente precisa, né, ressignificar isso. É um trabalho, a gente faz um trabalho de contramão disso, né? Sim. Constante para romper, de desconstrução contínua desses comportamentos, dessas visões, para trazer mais ações de cidadania, ação de responsabilidade pelos seus atos mesmo, né? E às vezes dentro de um contexto de igreja, né, o sofrer calado, porque Deus vai dar vitória. Sim. Né? O que é crime, né, Simone? O que é crime é crime. Não dentro da igreja e fora da igreja, situações de violências, elas precisam ser interrompidas, né? Elas precisam de ajuda, precisam ser denunciadas. A igreja não pactua com nenhuma forma de violência. Não pactua, né? Então não precisa ter receio de expor. Procure alguém da sua confiança, procure uma rede de apoio e com certeza nós estamos aqui para apoiar, para subsidiar no que for necessário. Né? A gente não vai lá dar o soco na cara do outro, por mais que ele mereça. Não faremos isso. Não somos reprodutoras de violência. Não somos. Mas, assim, o que de fato temos que fazer como igreja para acolher, para proteger e para ajudar as pessoas nessa ressignificação, porque isso é a libertação, gente. Né? Às vezes a pessoa fica orando para a libertação de uma situação, mas ela não toma uma atitude para se libertar daquilo, né? Sim. E a Bíblia e a libertação vem de diversas formas, sim, né, Simone? E a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento, né? De conhecimento de muitas coisas. Então, assim, o que é crime não dá para ser encobertado, tem que ser denunciado e, assim, precisamos saber como caminhar diante disso tudo. Você está gostando desse conteúdo? Está sendo importante para você? Porque para mim, gente, estou aprendendo muita coisa aqui. Então curte, comenta, compartilha, acione lá o sininho para você sempre receber conteúdos e vai lá no Instagram, no mulheres.ict e curte a nossa página. Mas curte esse conteúdo e divulgue, faça isso daqui, olha, se expandir, se espalhar para muita gente, para que muitas pessoas possam saber o que fazer diante de situações de vulnerabilidade. Não fica fortalecendo o ciclo vicioso, não. Fortalece o ciclo virtuoso. Divulgue, porque isso vai ser com certeza bênção para outras vidas também. André, o que você acha importante continuar aqui comentando, compartilhando com quem está nos ouvindo? Compartilhar de que, assim, existem mecanismos, recursos e que podem ser acessados, Simone. Tenha dúvida, tenha questionamentos, procure, né? Procure uma rede de apoio, procure o serviço social, procure a unidade básica de saúde, procure a escola, mas procure os recursos para que você consiga ser assistido nas suas necessidades, né? Eu acho que isso é o fundamental. Então, se na sua igreja ainda não tem um ministério fortalecido para esse tipo de assistência e orientação, olha, a Andréia deu aqui os caminhos para serem percorridos. Então, vá nesses caminhos e não tenha vergonha de chegar lá, você fala, ai, mas eu vou dar um mau testemunho. Isso não é dar mau testemunho, isso é romper
até com uma escravidão demoníaca, você entendeu? Então busque esses órgãos. Essas pessoas, elas não estão ali para te julgar. Né? De forma nenhuma, elas não estão ali para te julgar, elas estão ali para te orientar, te acolher, né? E te dar as orientações do que ser feito. Agora, muitas vezes a pessoa acha que vai ser feito o quê? Eu quero que me dá uma ajuda, sei lá, tá me ocorrendo aqui um exemplo, se eu estiver errada me corrija, Andréia. Eu quero que vocês me deem dinheiro para eu pagar as minhas contas, porque aí ele não vai ficar nervoso, ele não vai mais me bater. Não, esse recurso não existe, não é esse recurso. Nós trabalhamos com outras potencialidades, com outros recursos que se fazem necessários e possíveis, né? Porque isso é uma coisa inviável, mesmo para a igreja, né, Simone? A igreja não tem como fazer isso. O Departamento de Ação Social, o Ministério de Ação Social não tem essa função, né? Isso de subsidiar financeiramente, não é isso. O suporte, ele pode vir de diversas outras formas. Orientação, acolhida, escuta, encaminhamento, intervenções. Esse é o trabalho que é possível ser feito. Sim, porque às vezes a pessoa acha, então se eu não tiver dívida, a pessoa não fica nervosa. Talvez você até precise de uma orientação, como organizar a sua vida financeira. Sim. Ok, né? Orientação, mas não, né? Olha, me dá o dinheiro que o dinheiro resolve tudo que eu preciso. Isso não existe. Isso não será possível, com certeza não. Né, não pense, né, assim, a ajuda que eu quero é essa, é isso que vai resolver meus problemas. Não existe solução tabajara, gente. Né? Eu falo que a solução tabajara, né, seus problemas acabaram. Não acaba, gente. A solução tabajara, ela não existe. Então, existem caminhos a serem percorridos e caminhos seguros. E aí, dessa forma, você pode percorrer esses caminhos e ter a assistência que você precisa, a segurança que você precisa para que você possa sair dessa situação de vulnerabilidade, tá certo? Eu entendo que quando uma pessoa está vivendo uma situação assim, ela está fragilizada, ela se sente muito pequena diante do problema, enfim, do que precisa ser feito. Por isso que o acolhimento é necessário, ajuda, ter um incentivo. E aí sim, você que está nos ouvindo, se você conhece alguma pessoa que está passando por essa situação, você pode ser essa ponte, né, de levá-la a ter a assistência que ela precisa, a orientação que ela necessita, para que esse quadro possa ser modificado, essa situação de vida. Mas, enfim, não pense que carregar alguém nas suas costas, né, e tentar abafar e dar soluções mágicas vai resolver a questão. Isso não se resolve dessa forma. Até porque, né, Simone, nós estamos falando do outro, da vida do outro, do direito de escolhas dele e das consequências. Toda escolha traz uma consequência. Então, isso não tem que ser repassado para quem está tentando auxiliar. Porque você está tentando auxiliar no processo, mas a responsabilidade da ação, da mudança, de atitudes é do outro, né? E é tão interessante isso, Andréia, porque às vezes a gente percebe, eu acho que nesse sentido a tua experiência é bem vasta. Às vezes a pessoa, ela está tão fragilizada, ela é vítima de uma situação, ela está assim se sentindo assim muito impotente diante da situação, mas quando ela começa a receber as informações adequadas e ela começa a tomar as decisões certas, né, as decisões que são necessárias, ela vai se fortalecendo. Sim. Ela vai se sentindo fortalecida e para poder caminhar em terreno fértil, assim, terreno firme, seguro, né, e não na insegurança. Sim, são ações fortalecedoras, né? Ela vai construindo novas relações, ela vai reconhecendo uma nova rede de apoio, ela vai se olhando, né, Simone? Ela vai se percebendo nesse processo e aí é onde você consegue com que ela busque novos caminhos, com que ela tenha outras saídas, né? Outras possibilidades de vida. Isso é lindo, né? De ver esse florescer, esse crescer. Isso é gratificante
Porque você vê a pessoa saindo da impotência, porque Sim. a impotência é o lugar do eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não tenho nada, é o nada. Mas aí, assim, onipotente, só Deus é. Sim. Mas você pode sair desse lugar da impotência que eu falo, gente. Agora eu vou falar um negócio assim meio, né? O lugar da impotência é o lugar da mosquinha, do cocô, do cavalo, do bandido. Quem é que quer ser essa mosquinha? Ninguém quer ser e você não precisa ser. Agora, onipotente, só Deus é. Agora, quando a gente sai da impotência e não dá para ir para a onipotência, porque só a Deus pertence a esse lugar, a gente vem para a potência. O lugar da potência é eu posso algumas coisas e não posso outras. Deixa eu descobrir quais são as coisas que eu posso para me tirar desse lugar da impotência, né? Então, eu acho que isso é... E vai galgando, né, outros patamares, vai se abrindo para novos horizontes, para as novas construções, porque são possíveis mesmo, Simone, nas situações mais vulneráveis, né? Existem as potencialidades, as pessoas conseguem reconstruir as suas vidas, conseguem seguir outros caminhos, né? É possível isso. E é lindo de ver quando isso acontece. Muito lindo, como muito é lindo. Libertador, né? Sim, com certeza. Como é libertador. Olha, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu sei que hoje você teve aqui algumas informações. Você pôde saber alguns caminhos que você pode percorrer para receber a ajuda que você precisa. Então eu espero que de fato você consiga. Né? Que Deus te ajude, te fortaleça a fazer aquilo que você precisa fazer, né? Sair dessa impotência, vir para essa potência, não se conforme com situações de abuso, não se conforme com situações de violência, porque não dá para se conformar com isso. Deus não quer que você tenha uma vida de submissão à violência, né? Então que você possa se fortalecer nesse sentido, buscar ajuda. A Andréia já falou os canais aqui que você pode percorrer, então faça isso para sair desse lugar que tem te aprisionado. Andréia, o que você gostaria de dizer aí nos finalmente? Gente, dá vontade de continuar aqui, viu? Não dá vontade de parar. É verdade, dá vontade porque de... é tão gostoso, assim. Eu sei que é um tema difícil, é um tema dolorido, né? Mas é um tema extremamente necessário para trazer informação e orientação para as pessoas. Então ele acaba sendo um tema tão necessário que traz informação, conhecimento e crescimento, e nisso sim é legal, é importante, né? O que você poderia aí estar dizendo para quem está nos assistindo? Bom, eu gostaria de deixar enquanto, né, até encerramento, né, Simone, acredito, de dizer que a gente está à disposição para contribuir nesse processo, né? A ciência do serviço social, a assistência social, a igreja enquanto rede de apoio, ela pode ser acionada, ela pode ser acessada, porque o que é o nosso objetivo é com que você tenha acesso aos seus direitos, que você tenha uma qualidade de vida melhor, para que você tenha as suas potencialidades expandidas, e no que for estratégico para isso, o que for mecanismo necessário, que você possa acessar, que você possa para que você possa contar com este apoio. Eu acho que isso é fundamental. E que nós, enquanto cristãos, estamos seguindo o exemplo do Mestre, quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós estamos dispostos a acolher o outro. E é isso a nossa função. Olha, Andréia, muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, Simone, o privilégio, a oportunidade. Muito obrigada mesmo, foi um prazer. Foi uma alegria recebê-la aqui. Obrigada por compartilhar conosco aqui a tua experiência, as orientações recebidas e principalmente, Andréia, porque agora você está cuidando dessa parte aqui na igreja. Pois é. A gente vai poder fazer grandes diferenças aqui para a igreja, para a comunidade, para o reino de Deus. Amém. Né? Esse é o objetivo. Eu fico tão feliz, Andréia, de ver assim como Deus, Ele nos sensibiliza e nos capacita
né, no cuidado e no chamado, né, para ter essa compaixão de amor, de orientação, né, de ajudar o outro a sair de situações de vulnerabilidade e que você tenha vitória na tua vida, tá bom? Deus abençoe você. Esse foi mais um conteúdo de Aprendendo com Elas. Fique na paz.